Doutor Marco Antônio Fabiani, um prazer recebê-lo. Feliz 2025, Pra Deus você abençoe. também, sou eu que agradeço você Obrigada, dar essa oportunidade, viu, querida? Bom, que a gente precisa se exercitar, a gente já sabe. Já sabe. Agora, coraçãozinho, se não tem exercício, não aguenta. Piora muito. Piora. Quando a gente fala da atividade física, hoje aqui a gente vai conversar, é mais voltada, vamos dizer assim, para a pessoa que é sedentária, que está precisando fazer algum tipo, porque o sedentarismo, ele, como você já falou no início, aumenta o risco do diabetes, piora o peso, piora a pressão arterial, tem uma série de condições de saúde que elas tendem a deteriorar se você não faz atividade física. E fazer atividade física é uma coisa relativamente simples. Você não precisa ser um atleta para ter uma boa saúde cardiovascular, né? Existem vários institutos, que são alguns consensos internacionais, por exemplo, com relação à atividade física. 150 minutos de atividade aeróbica por semana, que dá mais ou menos aí meia hora por dia. Tava tentando fazer as contas aqui. Por dia útil. Tem meia horinha por dia. De uma caminhada, ao longo do tempo, faz milagres. Você não precisa correr uma maratona todo dia para que você melhore, né? E isso são trabalhos muito bem feitos, muito bem estudados. Eles vão medir todos esses dados, colesterol, glicose, tudo isso ao longo de 6 meses numa atividade regular, melhoram todos esses índices. E isso é importante que a gente fala uma coisa, mais importante de tudo, constância, né? Não adianta você correr 20 quilômetros no sábado e depois passar 15 dias sem... Aqueles atletas de final de semana. Isso é muito ruim. É até perigoso? É perigoso no sentido do seguinte, você vai exercer uma carga de atividade para o seu coração que ele não está preparado, não é verdade? Então, tem algumas circunstâncias, pode fazer uma crise hipertensiva, pode fazer algumas coisas que ele não sabe, pode acontecer, né? Homem tem muita essa mania, né? A pelada do final de semana, vou lá com os amigos, jogar um futebolzinho. Você pratica exercício físico regular? Exatamente. Perigoso. A regularidade é importante. Agora, como a gente está te falando, nada impede você fazer o teu futebolzinho, pode fazer... Tudo bem, mas desde que? Desde que você tenha uma certa constância no que faz. Ô, doutor, a gente vê pessoas com problemas cardíacos cada vez mais jovens, né? Tá cada vez mais comum, pessoas mais novas com problemas cardíacos. Pessoas que já têm alguma alteração, que já têm algum problema, pode também fazer essa caminhada? Então, pode, tem que ver caso a caso. Então, voltamos mais uma coisinha. Antes de você começar a fazer isso, é importante fazer uma avaliação cardiológica, não é isso? Porque existe uma série de problemas cardiológicos que são absolutamente assintomáticos. Então, vou te falar um dado. A hipertensão arterial, que é uma estimativa grosseira que a gente tem, é em torno de 20% da população adulta. Quando eu te dou essa porcentagem, vamos dizer que Londrina tenha 400 mil pessoas adultas. Você espera 80 mil pessoas com pressão alta. Né? É um número elevado. Dessas daí, uma grande parte não tem nenhum sintoma. Não sente nada. Você só vai saber se medir. Entendeu? Isso é um dado bem simples e comum, né? Você saber, por exemplo, se tem algum tipo de arritmia, se tem algum tipo de alteração anatômica do coração, que ele não sabe, porque é uma coisa assintomática. Então, passar por uma avaliação, tá certo? A prescrição desse exercício, quem vai autorizar ou não, vai ser o seu médico com esses dados na mão. Né? Por isso a importância. Por isso a importância de dar isso. E essa questão de você estar tendo pacientes com infarto, com doenças... A doença cardiovascular, ela sempre foi a doença mais grave que tem. Ela sempre foi. Mas o que muda nisso é que nós mudamos muito o nosso hábito de vida. Então, você tem, na origem disso, nós temos algumas coisas. Primeiro, sobrepeso e obesidade. Que é uma verdadeira epidemia. No mundo todo ocidental e no Brasil também está acontecendo muito isso. Acho que os últimos dados dão que 52% das pessoas estão acima do peso.
ou seja, a maioria das pessoas no Brasil está acima do peso. Não chega a ser obesidade, mas tem o sobrepeso, que é alguma coisinha ali parecida. Quando você joga isso num dado estatístico, por exemplo, isso mostra que você vai ter aumento do risco de diabetes, que está associado com a obesidade, né? Você tem um aumento do risco de hipertensão, que são doenças que estão na base das doenças circulatórias. Sim. Ao longo do tempo vai prejudicar, né? Então, às vezes, medidas simples, por exemplo, perder peso. Ah, mas não é tão simples assim. Você não precisa perder uma coisa absurda, mas se você fizer ao longo do tempo, com algumas mudanças de hábito ao alimentar, você melhora isso. Sim. Um dado que preocupa até os nutricionistas falam muito, o que tem surgido muito são alimentos que são extremamente calóricos com pouco volume. Então, você não tem saciedade. Você vai comer os doces cremosos, algumas que em pequenos volumes você tem uma caloria... Parece inofensivo, né? Quando você vai ver. E isso daí é um problema, né? Nós diminuímos muito o nosso consumo de fibras, né? No nosso dia a dia. Você aumentou muito o consumo de carboidratos, que a gente chama de carboidratos refinados, né? Farinha branca, açúcares, né? Isso tudo tem um impacto na obesidade que é impressionante. E você junta isso com o sedentarismo... Uma bomba. É uma bomba! É a tempestade perfeita. Eu quero saber de você, como é que anda a saúde do seu coração? Me conta, 43 999520380. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Tem dúvidas? Manda a sua pergunta. Será que a obesidade, será que tudo isso está relacionado à questão da saúde do coração? E será que isso também tem uma predisposição genética? A gente já vai saber isso. Ah, mas o pai teve, o avô teve, será que eu também tenho mais chances, mais risco de ter um problema cardíaco? A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Já vai mandando suas dúvidas aqui pra mim no 43 999520380. Devido à idade, 74 anos, estou com 2 artérias dilatadas. Eu posso fazer exercícios mesmo assim? Pergunta de quem, Ferzinha? Da Clarice, doutor. E aí, doutor? E aí, agora? Ai. Ela tem 74 anos e 2 artérias dilatadas. O que seria uma artéria dilatada? Então, não sei também, não entendi muito bem do que se trata isso. Olha, o melhor caminho é ela ter o cardiologista, vai lá, faz uma avaliação, faz os exames complementares. Tá. Se for o caso, faz um teste ergométrico, o teste da esteira. O da esteira. Que você vai fazer uma avaliação e você vai ter uma orientação se pode ou não e o quanto pode, tá certo? Porque, então, esse é o tipo do caso que a pessoa precisa ter uma orientação médica. Não dá para... vai. Exatamente. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. E como o senhor falou, cada caso é um caso, tá bom? Exatamente. Vai mandando mensagem para mim no 43 999520380, participa via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Tô esperando sua dúvida aqui, olha lá. Mais mensagem de telespectador. Boa tarde, Sara. Cristiane Dias. Tenho diabetes e toda noite eu e o marido passeamos com o cachorro. 1 hora todos os dias. Optamos à noite para ele não cansar com calor. Excelente. Mas está nos fazendo bem. Não obrigamos o cachorro a andar. Ele que quer. Às vezes queremos parar, mas ele quer continuar. Isso é bom, hein? O cachorro está fazendo vocês caminharem. Moramos em frente a um lugar para caminhada. Sou a Cristine do Jardim Pisa. Cristiane. 1 hora de caminhada todos os dias à noite com o cachorro. Isso é bom, doutor? Excelente. Inclusive para o cachorro. Né? O cachorro está ajudando, ele quer mais, ele quer andar mais. Excelente. Abençoado cachorro. Não, faz muito bem. Tá perfeito. Né? Tem problema de ser à noite? Nenhum problema. Aliás, é bom que você faça em horários mais de temperatura mais amena, né? Ou de manhãzinho, até porque na hora do sol, assim, desidrata muito, não é bom, tá? Esses horários com a temperatura mais amena, eu acho que faz bem. À noite está ótimo, tá ótimo. Esse é um caminho, é um bom caminho. Predisposição genética, se os parentes próximos, pais, avós, tiveram problemas cardíacos, a pessoa tem mais chance de ter também um problema cardíaco ou não? Tem sim, O que tem é assim, uma coisa que é um número grosso, uma coisa mais grosseira assim, mas é uma boa referência. Geralmente, os problemas que têm origem
familiar, eles vamos dizer assim, eles se manifestam até em torno de 55 anos. Porque eu vou te dizer, às vezes a pessoa fala assim, olha, o meu avô teve infarto com 96 anos. Essa doença não é familiar. Ok. Essa é a história do avô dele. Tá certo? Mas aí vem uma pessoa com a seguinte história, eu tenho um tio, 2 tios, o meu irmão, um infartou com 55, o outro teve um problema com 58, e aí esse tem que ser investigado. Normalmente, o que torna familiar essa doença é o colesterol elevado. Geralmente, isso sim. Mas a pessoa é tão magrinha e tem um colesterol... Não quer dizer nada. Okay. Ela pode ter o colesterol alto, né? Então, nesses casos, aí você tem que fazer uma prevenção, você tem que fazer os exames com mais regularidade, tem que usar medicação para baixar esse colesterol, para trazer ele em níveis adequados, né? É uma pessoa que precisa, nós entramos no que nós chamamos de prevenção secundária, que precisa usar medicamento para prevenir algum evento. Que não vai abrir mão da atividade física. Não. Aí tem que associar, cai naquilo, né? Exatamente, cai naquilo. Vai ver a avaliação com ergometria, vai fazer avaliação com ecocardiograma, fazer uma avaliação para ter essa orientação, né? Então, as doenças familiares, e existem coisas até graves, que felizmente são raríssimas, que são as doenças geneticamente transmissíveis de colesterol alto. Esses casos, as pessoas aí às vezes têm níveis de colesterol altíssimo, com 10 anos, 11 anos. Nossa! Criança. Criança. Esses casos são casos graves, assim. Felizmente, estão surgindo medicações agora que têm um efeito muito bom, são caríssimos ainda, são medicamentos ainda que são moléculas novas e tal, mas que você consegue chegar num nível